Existem as regras civis, que são as leis que regem a nossa conduta, como nós devemos se portar em sociedade. Mas existem também as regras morais, que são aquelas regras que muitas vezes não está escrito em lugar nenhum, mas é entre o casal, entre o pai e o filho, entre a empresa e o empregado, que não está lá na CLT, mas está no combinado entre uma pessoa e a outra, e que muitas vezes algumas pessoas seguem, outras elas acabam burlando essas regras. Então vamos pegar, por exemplo, aí num casamento, aquela regra que é uma regra moral, de não trair. Nada, não tem escrito em lugar nenhum que, no caso, eu sou casado, que eu não possa trair minha esposa, não está escrito em lugar nenhum, mas é um combinado entre eu e ela. E a gente tenta levar esse combinado de uma forma bastante correta, porque a gente tem certeza, se eu por acaso cometer esse erro ou ela, nosso relacionamento pode vir a não dar certo. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas burlam essas regras morais, porque não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando. Eu gosto muito de um exemplo bíblico de José. José ele é um homem que ele seguia muito uma regra moral, uma ética, né? E aí ele está ali vendido como escravo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se interessa por ele. Acho que a maioria de vocês já deve ter lido essa parte bíblica. E ele fala então para aquela mulher: olha, o meu patrão, ele me deu tudo de liberdade para me fazer na casa dele, ele deixou os bens comigo, porém tem uma coisa, ele deixou bem expresso para mim, que eu não posso tocar em você, eu não posso ter você. Então era uma questão moral. Se ele saísse com aquela mulher, o patrão não ia saber, né? Ninguém ia incomodar ele, mas ele tinha uma coisa dentro dele que ele levava muito a sério, era o que? As regras, as crenças, aquilo que ele acreditava. E a gente vê que, acompanhando a história dele, essa decisão dele de seguir os seus princípios, as suas regras morais, teve uma consequência. Ele foi penalizado, ele foi injustamente preso, ficou na prisão e tudo mais, mas isso não fez ele se apartar das regras morais dele. E o que acontece? Muitas vezes, em prol do nosso desejo, das nossas vontades, a gente acaba cedendo a corromper-se aquelas regras morais que a gente tem. É o empregado que desvia o valor da empresa, é o marido que trai a mulher e vice-versa, é a namorada que trai o namorado. E o que acontece com isso? Isso vai trazer uma consequência, gente. Ninguém precisa saber o ato que eu faço. O problema é que quando eu estou sozinho comigo mesmo, eu não consigo fugir disso. Aquela pessoa que chega, deita, acorda de madrugada, olha para a parceira do lado e fala: poxa, eu sacaneei ela. Que chega na empresa e ele tem a noção que algo está acusando ele porque ele fez algo de errado. Então a gente tem que cuidar muito, porque essas regras morais, elas vão fazer uma grande diferença na nossa vida, vai ajudar nós muito a nortear aquilo que seria bom ou não para cada um de nós. O problema é que às vezes a gente não pensa nisso, a gente vai apenas pelo prazer, pelo desejo, e não pensa nas consequências que isso possa trazer para cada um de nós. Talvez seja por isso que nossa sociedade está caminhando, né, em alguns momentos, né, para atitudes mesquinhas, atitudes muito individualistas, de não se preocupar com o outro, se eu estou bem, que se exploda o meu próximo. E não é isso que a maioria das religiões vão ensinar, as leituras bíblicas ensinam para cada um de nós, e não é assim que a gente demonstra amor por uma mulher, ou a mulher por um homem, né? A gente vê histórias na internet, às vezes perto de nós, do namorado que traiu a namorada e ela cometeu suicídio, ou vice-versa, o marido que estava traindo, a mulher descobriu, cometeu suicídio. E aí, gente, será que nós não devemos olhar pelas regras morais também? Dentro do consultório psicológico, né, aqui dentro desse ambiente, a gente não trabalha assim o que é certo, o que é errado. O meu cliente ou a cliente, ela é livre para ela fazer as escolhas que ela tem que fazer. Mas a gente sempre trabalha quais os benefícios, quais os seus ganhos, o que você pode perder tomando essa atitude. Porque muitas vezes a pessoa está naquele caminho, parece ser tão bom, tão prazeroso, mas ela não analisa. E isso talvez lá na frente vai trazer uma complicação muito séria para ela. Mas aqui a gente não está para julgar.
O vídeo a gente dá uma opinião, mas no atendimento psicológico é um pouco diferente. A gente não julgamos o nosso cliente, mas sim trazemos para ele que as regras morais, às vezes, em algumas situações, elas são benéficas e que se a pessoa seguir, ela vai ter talvez uma vida mais tranquila. Não significa que ela vai ter uma vida prazerosa, porque o prazer muitas vezes ele está em burlar algumas regras morais. E aí é importante a gente ter uma consciência disso e trabalhar para sempre ser uma pessoa melhor, olhar pelo próximo, olhar pelas pessoas que gostam de nós e também, exigir que as pessoas que estão junto de nós que retribua dessa mesma forma, porque viver com uma pessoa que não obedece às suas regras, às suas normas, também acho que isso não é benéfico e isso vai fazer você adoecer emocionalmente.